E o processo, ele é super rápido, super fácil. O meu site, porque meu computador está em inglês, meu site está em inglês, mas ele está todinho traduzido, ele está em português no Brasil, tá? Você não precisa se preocupar. Então eu vou começar aqui e ele vai falar assim, ok, me manda um arquivo então para autenticar, né? Vamos supor que esse documento Live 5 é um documento que tem um conteúdo, uma obra, ou qualquer conteúdo que você queira autenticar. Pode ser PDF, pode ser música, pode ser JPEG, pode ser qualquer formato de arquivo, tá, que você precise preservar. A gente tem casos que foram utilizados na justiça, onde foram autenticados vídeos de câmera de vigilância, para comprovar que um perito chegou depois da data que os vídeos foram retirados da câmera de vigilância, porque depois ela foi desligada. Então precisava comprovar aqueles vídeos, e foi utilizado na nossa ferramenta justamente para fazer esse carimbo de tempo. Então, se eu quero autenticar esse documento Live 5, eu só escolho o documento, o sistema lê o documento, calcula o que a gente chama de hash, que é a assinatura digital do documento, é como se fosse um DNA desse documento. Não existem dois documentos diferentes que tenham esse mesmo DNA. Ele tem a característica mesmo de DNA, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, só um instante, deixa eu voltar, que eu preciso pegar o voucher. Você vai direto para a tela de pagamento, tá? Eu só vou pegar o código promocional aqui da apresentação, certinho, tá? E aí ele manda esse documento, em alguns minutos, ele vai estar autenticado. Nesse caso, ele está autenticado em blockchain, né? E aí você pode verificar a autenticação desse documento em blockchain. Então, esse produto, o PAC Digital, ele serve para qualquer documento que você precise comprovar que ele existia daquela forma e ter um carimbo de tempo, com data e hora de quando ele existia, né? Então, ele serve para você ter essa comprovação de quando aquele documento existia daquela forma, né? Então, por exemplo, tem uma cliente que ela é designer de moda, né? Então ela faz estampa, né, para roupas, enfim. E aí ela tinha esse problema de que muitas vezes ela mostrava a estampa dela para uma marca, enfim, e aí a marca copiava a estampa dela, não pagava nada, né, de direitos para ela, enfim. E aí agora, antes dela dar qualquer exposição a essa criação, ela faz a certificação em blockchain e depois ela manda essa amostra para a empresa junto com o certificado que a gente emite, né? Então ela tem essa garantia, né, essa comprovação de que ela é autora daquela criação. É muito mais seguro fazer esse tipo de procedimento, né? Você se protege, a gente sabe, tem pessoas que vivem de criar marcas, logos, desenhos, essas coisas dependem disso para viver, e algumas empresas ou pessoas acabam se aproveitando. Então a gente traz essas ferramentas justamente para que as pessoas possam se proteger, né, a si mesmas. Deixa eu voltar aqui. Então, como eu disse, né, esse hash ele é o DNA do documento. Uma coisa muito interessante, a Original My, hoje, no futuro vai guardar, tá? Hoje não guarda ainda. A Original My não guarda os documentos. O documento você guarda. Então não existe chance da Original My vazar um documento seu, porque a gente não tem o documento para vazar. A gente consegue, a forma como a gente construiu a ferramenta, né, a plataforma inteira, a gente consegue comprovar a autenticidade de tudo sem a necessidade de armazenar esses dados conosco. Então isso traz muito mais segurança. Os documentos ficam com as pessoas, as informações com as pessoas, e a gente consegue fazer esse meio de campo, transferindo as coisas de um lado para o outro, comprovando que elas não foram fraudadas no meio do caminho. Então, até para governança, autenticação em empresas, a gente consegue ajudar bastante nesse sentido. Isso aqui vai demorar alguns minutinhos, a gente pode ir para o próximo ponto, né? Aqui a gente tem um menu onde todos os certificados estão lá armazenados, estão lá guardados, né? Então você consegue verificar os que foram emitidos, os que não foram emitidos. Esse aqui é do documento que eu acabei de colocar, né? Tem outros documentos que foram criados e estão aguardando registro. Então aqui você tem do PAC Digital, você tem do PAC Web, você tem do OMySign.